Olá, estamos em mais um programa Viver Direito. Eu sou a Graziele Mello, fique com a gente. O programa Viver Direito tem sempre um convidado especial e hoje nós estamos com o Dr. Darcio Lopardi Mendes Júnior, que é advogado, professor universitário e trabalha com coach para oratória e comunicação. Mais ou menos isso? Isso aí. Tem um currículo extenso, então vou deixar para que você também se apresente no decorrer do programa. Darcio, muito obrigada. Eu que agradeço por ter vindo. E esse tema é um tema muito importante. A gente está no programa que fala de viver direito. Tem aí um certo trocadilho, né? Mas essa ideia da gente viver direito, a nossa comunicação, ela interfere muito, né? Como que foi a sua trajetória até você chegar nessa ideia de falar assim, é uma coisa que eu acho que vale a pena trabalhar? É engraçado, é até um pouco, quando eu falo, parece um pouco paradoxal. Quando eu falo com algumas pessoas sobre isso, eu sempre fui, quando mais jovem, um pouco mais retraído, algumas pessoas até me taxavam, me rotulavam de tímido, muito reservado. Eu não me sentia muito assim, mas comecei a ter um comportamento nesse sentido. E a gente vai crescendo, amadurecendo um pouquinho mais, ganhando mais confiança, e eu comecei a perceber, ao longo desse processo de amadurecimento, enfim, de crescimento profissional, que eu tinha um viés muito mais para a comunicação, era muito mais extrovertido do que eu talvez me limitava a ser, por conta dos rótulos que me eram impostos até então, e comecei a descobrir esse outro lado, e comecei a ter um resultado mais produtivo, mais satisfatório, na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Em decorrência disso, que foi um processo natural, mas ainda bem que aconteceu, eu comecei aí sim, com consciência, aprofundar um pouquinho mais, buscar cursos, leituras, experiências de vida, o que uma boa comunicação, uma boa relação interpessoal e intrapessoal, principalmente, muitas pessoas deixam isso um pouquinho de lado, Verdade. Os benefícios que isso me gerava. E comecei a, propositalmente, a buscar mais conhecimento por meio de leituras, que eu já disse, de cursos de aprendizado, experiências da minha vida também. Eu comecei a desenvolver... Que tipo de cursos? Cursos voltados para essa área de comunicação? Sim, sempre gostei muito dessa parte de envolvimento com as pessoas, de comunicação em público, em sala de aula, em equipes. Eu gosto disso. Eu, pelo menos, particularmente, vou falar de mim, eu sinto que eu me desenvolvi bastante, cresci muito, espiritualmente, pessoalmente, profissionalmente, e comecei a aprofundar nisso daí e desenvolvi alguns artigos, um livro, enfim, cursos nesse sentido, na área da comunicação, seja para um estudante, para um profissional, uma pessoa que queira se desenvolver com essa habilidade comunicacional de uma forma geral, que no meu entendimento ela é importante para qualquer pessoa e principalmente para qualquer profissional que queira, ao longo da vida, adquirir mais sucesso, mais confiança, enfim. O que você entende que a oratória pode interferir nesse desenvolvimimento profissional e até humano, assim? Porque, de fato, a comunicação, ela está aí em tudo. Sim. O tempo inteiro a gente se comunica, igual você falou. Às vezes é consigo mesmo, mas é interação com outras pessoas. Quais são alguns impactos que você acha que isso pode gerar e, por isso, você quis ajudar também? Sim. Dar essa retribuição para o mundo. Sim, com certeza. Aquela pessoa que é possuidora de um grande poder comunicacional, de uma boa relação em público, comunicação em público, oratória de uma forma geral, ela sai na frente, melhor dizendo, de qualquer outra pessoa. Por exemplo, eu já presenciei algumas palestras, alguns cursos com pessoas, com profissionais extremamente competentes, técnicos, com temas interessantíssimos, mas pecaram naquela hora de passar informação, na hora de se relacionar com as pessoas. Então cai um pouquinho a qualidade, e eu sabia de antemão, de um conteúdo excepcional. Ao passo que outras pessoas, quando não tem um conteúdo tão excepcional assim, digamos, dessa forma, ela pode se sobressair caso ela seja detentora de uma boa comunicação, de uma boa oratória, de uma boa relação interpessoal com as pessoas que foram até ali para escutá-la, para ouvir, para aprender um pouquinho mais. Isso é só um dos exemplos, mas no âmbito familiar, no âmbito profissional, na condução de uma reunião, as pessoas elas tendem a ser mais
mais desenvoltas, mais eloquentes, mais receptivas, quando são detentoras de uma boa comunicação em público. Legal demais. E isso também, pensando nessa ideia de tudo isso que você falou, desse sucesso que a comunicação ela pode nos gerar, né? Porque acaba abrindo portas. A sua forma de se comunicar de uma maneira mais assertiva, você acaba sendo mais ouvido, a sua comunicação clara e completa e ao mesmo tempo correta, a pessoa ela te legitima, ele te legitimando, você inclusive consegue grandes cargos de liderança, você vê que são dos melhores comunicadores, né? Os cargos de liderança, muitos vendedores bem-sucedidos têm muito a ver com a forma com que eles se comunicam, que eles acolhem o outro. O que você teria para comentar, por exemplo, sobre isso? Eu vejo que passa com muita propriedade, isso foi colocado por você agora na questão, a pessoa que tem essa habilidade comunicacional, essa desenvoltura na oratória, ela gera muita credibilidade, ela passa credibilidade para as pessoas. E passando credibilidade, é aquilo, ela vai efetivar uma venda, ou vai conquistar uma promoção, ou vai ser uma pessoa benquista por todas as outras que lidam com ela. E principalmente o fenômeno da reciprocidade. Quando você é uma pessoa que se comunica muito bem, que é assertiva na comunicação, pontual, objetiva, e principalmente não só que fala, mas que escuta verdadeiramente os anseios das outras pessoas, as pessoas têm uma sede por serem ouvidas. Isso aí é da natureza humana. Quando você é essa pessoa, ainda que seja de uma forma inconsciente, indireta, isso é até irrelevante nesse aspecto específico, a reciprocidade ela se faz presente. Então a pessoa te oportuniza, dá a sua vez, te escuta também, te respeita, valida o seu ponto de vista. Isso é muito importante quando você quer passar essa mensagem para os seus interlocutores, enfim, para a sua audiência, para o seu público-alvo, que pode ser uma pessoa ou 1000 pessoas de uma vez só, não tem problema. E quando há essa validação, esse respeito mútuo, recíproco, essa reciprocidade, fica fácil de você passar a sua ideia, ou vender alguma coisa, ou tocar as pessoas pela sua palavra. E uma coisa que eu acho que é muito importante, assim, de ficar claro assim, para as pessoas aqui, não que você vá fazer com algum interesse. Isso claro, que é legal, que eu acho que é muito interessante. Eu acho que acaba sendo uma consequência. Sim. Eu acho que quando você consegue se comunicar de uma maneira bacana, você tem satisfação porque você conseguiu saciar alguns anseios, igual você falou, você quer ser ouvido, você quer ter voz, você quer compartilhar suas ideias. E às vezes você acha que as pessoas não te escutam, e muitas vezes tem a ver com a sua forma também de se portar, de se comunicar e de se fazer ouvido. Sim. Não é mesmo? E eu acho que isso é legal, nessa interação, porque a consequência disso é muito positiva. Então você não se comunica bem simplesmente para atingir um fim, mas também esse fim é atingido quando você consegue se comunicar bem. Então acaba sendo completo, né? Você consegue atingir um sistema todo. Exatamente. A verdade. É preciso que a gente seja verdadeiro, que a gente seja genuíno na nossa comunicação. Senão não gera conexão e a simpatia ela precisa disso. Exatamente, exatamente. Alguma coisa que ela não é visível aos nossos olhos. Então a pessoa fala, poxa, eu gosto muito daquela pessoa, meu espírito bateu, meu santo bateu, o que a gente escuta. Começa a pegar 1000 ditados, assim. Exatamente. E não tem nada demais a comunicação, na eloquência daquela pessoa, porque a comunicação ela vai muito mais além do que a eloquência por si só, mas ela envolve muito mais a relação, é o lado emocional. E quando você muito bem colocou essa questão da verdade, que a pessoa seja genuína, obviamente, guardadas as devidas proporções, eu tenho episódios, uma ocasião no exercício da minha advocacia, enfim, lidando em uma situação específica, né, que não vem ao caso, mas naquele momento tinham alguns policiais militares também, eu batendo papo com um deles e conversa vai, conversa vem, a forma como eu e um outro colega à época conduzimos a situação, ele gostou tanto, quer dizer, foi uma forma de comunicação, não é um momento específico para que a gente tenha uma boa comunicação, uma boa relação interpessoal e uma boa comunicação interpessoal. Que depois ele ligou para a gente, pediu o cartão e ele tinha uma demanda familiar, ele passou a ser nosso cliente. Olha. E a gente teve uma comunicação bacana com ele, genuína, verdadeira, sem pensar no próximo passo, em absoluto. Isso aconteceu. E uma outra ocasião aconteceu, já há bastante tempo, à época minha irmã até advogava comigo, hoje ela não advoga mais, ela fez concurso público,
Então ela estava, não me lembro se era no balcão, na Secretaria de Tribunal de Justiça ou de Fórum, e tinha um senhor que não era daqui, era do interior, de outra cidade, interior aqui de Minas, e não era advogado, com muita dúvida de uma questão, numa demanda que ele tinha lá, um processo que estava em trâmite. E a minha irmã se prontificou, explicou para ele, mostrou tudo direitinho, conversou com a serventuária, deu todo o encaminhamento para ele. E para agradecer, ele agradeceu, ela continuou ali fazendo dela. E na hora de ir embora ele falou, a senhora tem um cartãozinho? E deu o cartão para ele, claro, tudo bem. Agradeceu e foi embora. Eis que uma semana depois ele liga para a gente, ele veio aqui, nos contratou para diligenciarmos aí mais 2 demandas que ele tinha em decorrência daquele tratamento. Ele mandava presente para a gente, assim, mandava livro, algumas coisas interessantes. E foi uma comunicação genuína. E isso gerou empatia, gerou conexão e gerou até mesmo contratações. Exatamente. Né? E aí o retorno financeiro também vem, que é uma das coisas importantes pensando nesse trabalho. Mas o papo tá bom, fica com a gente, porque já acabou o nosso primeiro bloco, o segundo nos espera com muitas dicas interessantes para vocês. Estamos de volta com o programa Viver Direito. Estamos aqui com o Dr. Dácio Lopardi Mendes Júnior, que é advogado, professor universitário e trabalha com oratório e coaching. Inclusive, ele trouxe o livro dele, Oratório para Concurso, depois você vai explicar um pouco melhor pra gente. E estamos, desde o primeiro bloco, conversando o quanto que a nossa comunicação ela interfere nas nossas relações, interfere nas nossas questões profissionais, até mesmo nos retornos que a gente espera, né? Sim. Porque a gente às vezes espera algum retorno a partir de uma comunicação, um retorno financeiro ou alguma coisa, você quer fazer um pedido para alguém, quer ser escutado e às vezes você não consegue ser ouvido e acha que é porque ninguém te ouve, mas muitas vezes a nossa comunicação também não está sendo tão assertiva. E o que fazer para melhorar a nossa comunicação, Dácio? Que é aí o momento crucial, a dúvida que não quer calar. Aí é o desafio. Todo mundo sabe o que fazer, sabe onde buscar, como buscar, escutam várias pessoas, mas a hora do fazer é que, como dizem por aí afora, é que o bicho pega. Mas eu costumo dizer o seguinte, eu falei isso para uma aluna que eu tive há 1 ano mais ou menos, em um curso de oratória que eu ministrei, era um grupo de universitários, ela me disse, mas eu estou com medo de ir até ali na frente. O que eu faço? Curto e grosso, vai com medo mesmo. Não importa o seu desempenho, como tudo na vida, quando uma criança começa a andar, ela toma uns tombos. Quando a gente vai aprender a dirigir, faz algumas bobagens, andar de bicicleta é a mesma coisa, nadar engole bastante água, mas faz parte do processo. A gente tem que ter isso em mente, essa consciência. Processo de aprendizado, porque exatamente. Você sentiu aqui uma dor, sentiu que aqui não foi, não. O que eu tenho que fazer para não beber mais água? O que eu tenho que fazer quando eu estiver nadando? O que eu tenho que fazer para eu não bater o carro? Exatamente. E vai se aprimorando. Exatamente, porque senão a gente começa a alimentar o nosso medo. E ele toma conta, ele fica tão bem alimentado, tão forte, tão robusto, que lá na frente, se a gente quiser dar uma reviravolta, vai ser muito mais sofrido, muito mais dolorido, porque o medo já está bem alimentado, já está forte, já está robusto. E aí você tem que lutar muito, muito, muito. E tem pessoas que às vezes não conseguem superar aquele incômodo, ou até mesmo aquela dor emocional, psicológica, e às vezes reverte em dores físicas, como sudorese, taquicardia, dor de cabeça, dor na barriga. O falar em público gera isso. E quando eu falo, olha, estou com medo, vai com medo mesmo, eu não quero saber do seu desempenho agora, como comunicador, como orador público. Eu quero que você vá até ali na frente e quebre um gelo. E veja que do mesmo jeito que foi, volta. Não vai morrer, ninguém vai te atacar, ninguém vai te apedrejar. Todo mundo tem essa consciência, mas não interessa trabalhar com a consciência, trabalhar com o lado emocional. Ele fala mais alto, aliás, ele grita muito, muito mais do que o nosso lado consciente. Então é importante dar esse primeiro passo para quebrar esse gelo. E aí, as técnicas, a leitura, aquilo vai acontecendo naturalmente, obviamente, que desde que a pessoa se coloque à disposição para tanto. Então, o que a pessoa precisa fazer para poder ter uma boa comunicação? Primeira coisa, tentar enfrentar os seus medos, né? Sim. Estou com medo? Vai com medo mesmo, mas não deixe de ir, não deixe de ousar. Sim. Meu pai até fala, e a gente está num programa cristão também, numa TV cristã, ele fala assim, olha, com Jesus, minha filha, quem ousa, vence. E é nesse sentido do quem ousa, vence, eu sempre capto isso. Eu falo, gente, eu falei, seu pai, você não sabia que servir tanto para a sua própria filha, porque eu sou muito ousada também para fazer algumas coisas e realmente a comunicação, um jeito aberto e verdadeiro acaba abrindo portas, né? Com certeza. E essa questão, então, primeira coisa, enfrentar o seu medo,
e tentar se superar. Às vezes aquilo que você acha que vai te atormentar pode não ser tão grande quanto você está vendo, porque você está dando muita ênfase para o seu medo, Sim. sendo que você tem outras estratégias. E essa questão que você disse, das leituras, da busca, de pesquisas, enfim, são ferramentas e vai nos instrumentalizando de uma maneira natural até a gente conseguir se exercitar dia a dia, porque a comunicação, gente, é todo dia, não é, Dácio? Com certeza. É um desafio constante. Todo dia você conversa com alguém, se comunica com alguém de alguma maneira, não é? Com certeza. O primeiro passo é a gente tomar consciência e realmente entender a relevância. Poxa vida, isso daí é relevante para a minha vida? Vai melhorar meu desempenho acadêmico, profissional, pessoal, na minha família? Portas irão se abrir para mim ao longo da minha vida, caso eu possua uma habilidade comunicacional bacana, legal, satisfatória, que eu possa desenvolvê-la cada vez mais? Primeiro passo, enxergar a relevância disso, porque aí os desafios, a gente sabe que eles estão aí, mas estão aí para serem superados. Quando você vê relevância, você irá certamente superá-los. Então, dicas pontuais é essa: estou com medo? Vai com medo mesmo, vamos quebrar o gelo. Nós temos muito mais a agregar do que prejudicar as pessoas. Eu sempre brinco, se você falar alguma coisa, não for muito assertivo, não for o ideal, não se preocupe, ninguém vai morrer por isso. Dirigir é muito mais perigoso e demanda muito mais cautela e atenção. Segundo ponto, eu brinco com as pessoas, procure alguém que você confie demais, seja um marido, uma esposa, um filho, um melhor amigo. Fala, olha só, eu vou falar sobre esse tema para você e depois eu quero que você me dê um feedback, me dê uma, como algumas pessoas têm preferência, né, uma retroalimentação, mas eu prefiro dizer o feedback, um presente. E aí, qual que é o seu ponto de vista? O que eu posso melhorar? Onde que eu posso trabalhar mais? O que eu tenho de legal para eu potencializar mais ainda? Falar na frente do espelho também é incrível. Hoje eu me sinto muito mais constrangido quando sozinho, trancado no banheiro, eu começo a falar, ou contar uma piada, ou fazer uma brincadeira em frente ao espelho. Eu lá, sozinho. E é engraçado que ali a gente se vê. É você estar se avaliando o tempo inteiro, 100% do tempo, sem fuga nenhuma. Então não é doideira, não, né, não gente? é doideira, não é doideira. Porque às vezes meu marido acha que eu falo assim, você tá doido, você tá conversando sozinho, olhando pro espelho, então é técnica, né? Não sabia. Inclusive o Dácio, ele tem aqui, vou mostrar para vocês, um livro. Eu gostaria que você compartilhasse com a gente sobre a proposta do livro. Ele chama Oratória Fundamental aplicada a concursos. E é seu, né, com o seu pai, sim, não é isso? Sim. E eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho com a gente. Eu até agradeço pelo presente, vai ser muito útil, com certeza. E aqui você compartilha algumas dicas, como que é? O que você trouxe de proposta para o livro? Sim, é um livro que ele é bem enxuto, bem objetivo. A nossa intenção era desenvolver uma conversa, realmente é uma escrita mais informal no sentido de ser mais objetiva, mais direta, um bate-papo realmente com o leitor para que seja uma leitura agradável, leve, bem light. A intenção não foi fazer um livro denso, foi fazer um livro enxuto para que a pessoa, quando tiver com ele nas mãos, falou, opa, dá para eu sentar aqui em 1h30, 2 horas, 2h30, depende do tempo, da disponibilidade de cada pessoa, poder ler esse livro e relê-lo também para sedimentar bastante o que a gente passa. E o que ele vai encontrar? Que ele fala assim, nossa, eu preciso de ter o livro do Dácio. Nós dividimos em 2 partes. A primeira... Dos Dácios. É verdade. Exatamente. Então, quando eu convidei meu pai também, né, já magistrado há mais de 35 anos, eu falei, olha, eu quero trocar uma experiência com você, porque eu não vou só abordar um lado como professor, como advogado, tem o seu lado também, eu brinco com ele, um encontro de gerações. Verdade. Ele fala, não fale isso muito não, parece que eu sou muito mais velho. Mas, brincadeiras à parte, então nós dividimos em 2 partes. Uma primeira parte, a gente trabalha muito um alicerce, uma comunicação emocional, uma estrutura que as pessoas precisam conhecer e desenvolver para que tenham uma base mais sólida, mais robusta, para se desenvolver enquanto comunicadores, enquanto oradores. Com temas específicos, algumas dicas pontuais sobre comunicação, sobre vestimenta, sobre expressão facial e principalmente o lado emocional da comunicação, o lado consciente e o inconsciente. E numa segunda parte, também bastante objetiva, focado mais nas carreiras, não digo jurídicas, mas os concursos públicos de uma forma geral, que a pessoa ela pode fazer adaptações e levar para entrevistas de emprego, enfim, adequar para a sua realidade, para o seu contexto. Ótimo. Tipo assim, a questão emocional, a questão de como se portar no momento que você... Porque tem gente que trava. Sim, é verdade. Tem pessoas que na hora que chega numa entrevista, a pessoa é uma gracinha, muito boa de serviço, você sabe que vai ser excelente às vezes para aquela empresa,
mas a imagem que ela passa a partir da comunicação dela não transmite muitas vezes segurança, né? Exatamente. Então aqui vocês vão ter algumas dicas. As pessoas não têm bola de cristal para saber que você é boa o suficiente para aquilo. Pode ser a sua primeira aparição, vamos supor, num exame oral para concurso público, você é muito boa, não há dúvida disso, porque você chegou numa das etapas finais, que é a prova oral, mas seja por uma crença, um bloqueio mental, um branco, um nervosismo, uma sensação de que eu não sou capaz, ou às vezes eu não sou merecedor disso daqui, já vim longe demais, e a pessoa ela trava. E não tem como um examinador ou uma pessoa que te entrevista para um cargo numa empresa qualquer, enfim, não tem como ela saber se você é boa o suficiente para aquilo ou não, se você tem conhecimento técnico ou não. Ou seja, a nossa comunicação, ela pode ser trabalhada. Com certeza, ela é uma Se habilidade. desafie, é possível, não é? É possível para todo mundo. Se você fala, se você anda e acha que tem a cabeça no lugar, todo mundo pode falar bem em público. E se não tem a cabeça no lugar, ainda assim, gente, tem como essa cabeça ir para o lugar. Com certeza. Dácio, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Por você ter vindo, compartilhado com a gente, né, dessa fase também muito especial. Sempre, todo mundo fala que escrever um livro é como se fosse um filho também, né? Você está ali colocando sua experiência, sua dedicação e ao mesmo tempo propagando isso para as pessoas. Com certeza, essa questão da nossa comunicação, da nossa oratória faz toda a diferença nas nossas relações, consigo mesmo. Inclusive, pensando até nessa questão que eu falei de Bíblia, a Bíblia fala que o que a boca fala, que o coração está cheio. Então, se a gente não cuida de nós também, no que está dentro de nós, o que a gente vai expressar, às vezes, não vai corresponder ao que sua cabeça quer. Às vezes, a sua cabeça quer falar uma coisa boa, mas o seu coração está todo amargurado. Um reflexo. E você se violenta. Às vezes, você fala, eu sou burro, eu sou isso, eu sou aquilo, né? E é na hora que você vai expressar o coração também. Então, você tem que se cuidar de você, da sua mente, do seu coração, saber trabalhar a comunicação com você mesmo, ter um autoconhecimento para poder também gerir suas relações. Com certeza. Né? Exatamente. Gente, espero que vocês tenham gostado. Tem aqui abaixo os contatos do Dácio, né? Nós temos também o livro dele, que é lá da Livraria Editora de Plástico, aqui de Belo Horizonte. Então, está disponível aí na internet também. Espero que tenha acrescentado para vocês. Continue seguindo o nosso programa, um programa sempre cheio de conteúdo para instrumentalizar você enquanto cidadão, sujeito de direitos e vida, não é mesmo? Passa lá no Espaço K para cuidar de seus cabelos e na Estilo Moda, sempre com um look lindo para o nosso programa. Até a próxima!